Oi, sexto ano, tudo bem? Como vocês foram de férias? É o seguinte, nós vamos iniciar agora mais um conteúdo que continua falando sobre a litosfera. Nós vamos falar agora sobre as rochas, tudo bem? Então vai aparecer aqui para vocês o tema da aula de hoje, que é a litosfera e seus recursos, rochas, tudo bem? Prestem bem atenção, porque é um conteúdo com palavras diferentes, mas eu acredito que vocês vão compreender bem, tá? Prestem atenção nos exemplos e acompanhem com a apostila para pegarem os nomes e tudo mais. Então, vamos lá, prestando atenção nos conceitos. Primeiro conceito que eu vou trazer para vocês, tem até a brincadeira que eu trouxe do The Rock. The Rock, quem assiste filmes, que filme que ele faz, gente? Todos. Velozes e Furiosos, eu acho que ele faz... Enfim. Eu brinquei com o nome dele, The Rock, porque eu vou explicar o que são as rochas e eu já vou explicar para vocês o que é a distinção entre rocha e pedra. Então, vamos falar o que é rocha. A definição que está na apostila de vocês e que está aqui no slide. Rocha, ela vai ser um agregado. O que é um agregado? É quando se juntam vários tipos de minerais e vão formar isso aqui que está perto da fotinho do The Rock, que é o que seria um sólido natural, tá? Algo aproximado, como se fosse esse daqui, com vários tipos de minerais. O que são minerais, professores? Professora, são compostos químicos variados que são encontrados na crosta terrestre ou até no manto, que a gente vai entender melhor agora. Por que essa história da rocha? Por que eu trouxe o The Rock aqui? Porque a gente tem uma distinção que eu quero que vocês entendam agora, que assim, qualquer professor de geografia chega a ser até uma piada. Quando a gente fala em rocha, rocha é um grande sólido formado pela união natural de um ou mais minerais. Só que rocha, olhem essa foto que tem aí no slide. Rocha seria um grande agregado natural. A pedra seria o quê? Um fragmento de uma rocha. Então, sempre que você vê isso daí, isto que está representado é uma rocha. Pedra é um fragmento muito pequeno, é o que a gente encontra na rua, no asfalto. Aquilo é uma pedra, é uma porção muito pequena. Você não pode falar para um professor de geografia, eu estou estudando pedra. Não, a gente está estudando rocha. Pedra é um fragmento proveniente da erosão e tudo mais. Então, se você for falar para um professor, tem até um meme brincando aqui, quando você está na aula de geografia, você fala pedra na frente do professor. Por que tem um meme? Porque está errado. O correto é rocha e não pedra. Então, se um dia o professor falar, vamos estudar a pedra, granito, está errado. O correto é rocha. Tudo bem? Sucesso. E o meme da como é que é o nome dela? Glória Maria, só porque eu adoro memes. Continuando. Next. Então, beleza. Então, temos rocha. Rocha são vários minerais que se agregam e viram sólidos. Mas por que eu tenho diferentes tipos de rocha, como os que a gente encontra nessa imagem que a gente está vendo? Tem de diferentes cores, tem cristais, tem rocha que tem cristal. Cristal são esses pontos brilhantes, tá? Tem rocha que não tem cristal, dá uma olhada nessa cinza aí, a primeira da segunda fileira, ela não tem cristal nenhum. Então, o que faz ter cristal ou não? Isso é associado à formação das rochas. Todas as rochas têm origem com a formação do nosso planeta. Qual que é a formação do nosso planeta? Gente, lembra que a gente estudou que é a partir do resfriamento. Antigamente, muito antigamente, 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta era muito quente e ele foi resfriando. Então, próximo slide. O que acontece? Nós vamos ter 3 tipos de rochas. Acompanhem na apostila. O primeiro tipo foi o primeiro tipo de rocha que surgiu no mundo, que são as rochas ígneas ou magmáticas. Ai, socorro, os nomes são difíceis, não vou falar que não é. O que significam rochas ígneas ou magmáticas? São as rochas que vão se formar a partir da solidificação do magma ou lava vulcânico. É o seguinte, lembra quando a gente tem um vulcão? A gente tem um vulcão e aí a gente tem a lava, magma. O que acontece? Às vezes eu me confundo. O que acontece? Quando a gente resfria, porque o que a gente vai ter? O material viscoso, que é isso aqui que vocês estão vendo, sabe essa coisa derretida? O que acontece? Se hidratem. O que acontece é o seguinte, a partir de um tempo, isso daí vai resfriar. Quando isso resfria, isso vai virar rocha, tá? Então, a partir disso, foram se originando as rochas ígneas e magmáticas.
Por que foram as primeiras rochas do planeta? Porque antigamente o planeta era tudo vulcão, era tudo lava, porque o planeta era inconstante, as placas tectônicas era aquela instabilidade, e com o tempo o planeta foi resfriando, e aí foram surgindo essas rochas. Esse tipo foi o primeiro. Então, existem dois tipos de rocha ígnea, tá? Vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas então, primeiro que vocês têm que entender é que essas rochas ígneas vão se formar a partir do resfriamento ou do magma ou do lava que se encontra no vulcão. Tudo bem, então vai ser um material viscoso que vai ser encontrado tanto fora quanto dentro do vulcão. Por isso, por ser encontrado tanto fora como dentro do vulcão, nós vamos ter dois tipos de rochas ígneas ou magmáticas. Só nome difícil. Então vamos lá. A primeira é a intrusiva ou plutônica, que são aquelas que se formam dentro dos vulcões. Como ela se forma dentro do vulcão, o vulcão é muito quente, então ela vai demorar muito tempo para resfriar, mas ela vai resfriar. Por isso, olhem na página 100. Na página 100 a gente vê uma rocha que ela tem vários cristais. Por que ela tem tanto cristal? Porque ela demora muito tempo para resfriar, então esse cristal ele vai ter tempo para se formar. Isso não vai acontecer com outro tipo de rocha, que é a rocha extrusiva ou vulcânica, que não tem exemplo aqui na apostila de vocês, mas eu vou dar exemplo basalto. Vocês sabem essas ruas de paralelepípedo que usam esses asfaltos? Eles são originados a partir do basalto. O basalto, ele é uma rocha que ela é formada mais rápido. Por quê? As rochas que são expelidas do vulcão, as rochas não. O que é expelido do vulcão, o que acontece? Ele não vai demorar tanto tempo para resfriar. Ele resfria mais rápido. Por quê? Porque não é tão calor. Qual o lugar que vocês acham que é mais frio? Dentro do vulcão ou fora do vulcão? Fora do vulcão. Dentro do vulcão é muito quente. Então, as rochas que se formam fora do vulcão, elas resfriam mais rápido. Por resfriar mais rápido, essas rochas extrusivas, elas não vão ter tantos cristais. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente pode pressupor que as rochas com mais cristais, elas podem ser rochas intrusivas. E as rochas com menos cristais podem ser extrusivas. Por quê? Porque elas foram formadas fora do vulcão. Ai, que loucura, professora, socorro, não tô entendendo. Tudo bem. Next. Vamos para as próximas, que são diferentes dessa. Depois nós temos as rochas sedimentares. Aqui é super legal. São aquelas que eu acho que eu já falei para vocês, não falei, vou falar agora, que são as rochas que são formadas a partir da deposição, acúmulo e compactação de sedimentos. Ué, professora, mas como é que isso ocorre? Então é o seguinte, na história inteira do mundo, depois que a gente tem esse resfriamento lá das rochas, a gente teve era dos dinossauros, a gente teve tudo que vocês imaginarem. Teve época com oceano onde não tem mais oceano, a gente teve tudo isso. E aí, o que foi acontecendo? Essas camadas, essa história do nosso planeta de 4,5 bilhões de anos, que eu adoro repetir, ela foi sendo... essas camadas foram se compactando e as rochas foram estabelecendo ali, se criando. Então, olhem essa imagem aqui. Ela mostra essa rocha sedimentar, que é nada mais do que esse acúmulo de todos esses sedimentos que a gente tem na história do nosso planeta. Essas rochas, elas são as mais comuns do planeta, gente. Aproximadamente 75% das rochas do planeta são rochas sedimentares, tá? Tem um gifzinho que eu vou colocar aqui agora, porque esse tipo de rocha, ela favorece a preservação de fósseis, porque como ela tem um processo de compactação, é muito fácil você encontrar fósseis, muito fácil não, mas é bem possível você encontrar fósseis de animais, não, fósseis de animal, lógico, né, professora? É muito possível você encontrar fóssil dentro dessas rochas, tudo bem? Mas isso é o único benefício? Não. Além disso, as bacias sedimentares, que são locais que a gente vai estudar, eu não vou dar spoiler, mas como a gente vai estudar aqui nos próximos capítulos, as bacias sedimentares também são muito, muito importantes. E a gente vai estudar isso, não vou dar spoiler. E o que mais que a gente encontra nesse tipo de rocha que é importante? Tananã, tananã. Petróleo, gente. Petróleo. Petróleo é aquilo que é necessário para toda a humanidade.
e é nesse tipo de rocha que a gente encontra. Embaixo dela tem... O que seria essa bacia sedimentar? É um local que você consegue compactar alguma coisa, guardar. Seria onde está o petróleo. E tem uma palavra horrorosa. Deixa eu só voltar aqui. Gente, nas rochas ígneas magmáticas, no final tem uma palavra cristalização. O que só as rochas ígneas magmáticas conseguem fazer é a cristalização. Em tese, só elas, tá? A palavra diagênese. Diagênese é esse processo de acúmulo, sedimentação e compactação dessas camadas. Só as rochas sedimentares conseguem fazer isso. Tudo bem? Next. Ah, gente, olha esse exemplo. Dá uma olhadinha aqui. Isso daqui mostra as rochas sedimentares. Deixa eu só vir aqui e arrumar isso melhor. Rochas sedimentares. Tá aqui mostrando os grãos, o que foi erodido ou o que foi intemperizado e que tipo de rocha aquilo originou. Então, tem o argilito, o arenito, que é um dos mais comuns, tá? Então, o arenito tem bastante aqui em Santa Bárbara e tudo mais. Essas rochas são rochas sedimentares, para que vocês conheçam, tá? Eu tenho algumas rochas aqui na minha casa, uns fragmentos. Se alguém chamar de pedra, é mentira, hein? É rocha. Se vocês quiserem, quando voltarmos... Gente, a minha cachorra tá roncando aqui, tá? Espero que não dê pra vocês ouvirem. Vocês estão gostando de ouvir? Ela tá roncando real. Então, se vocês quiserem, quando voltaremos às aulas presenciais, eu levo algumas rochas pra vocês verem. Tem sedimentar. Kristen, para! Cachorra ronca, gente, isso é real. Então, beleza. Essas são as rochas sedimentares, segundo tipo de rocha. Agora vamos ao terceiro tipo. Gente, o que acontece? Então, a gente tem as rochas ígneas do começo da história do nosso planeta. Depois as sedimentares, que foi com o tempo, foi a nossa história do planeta, foi sedimentando, tudo mais. Beleza. Gente, o que acontece? Outro processo. Gente, espera aí, só um momento. Continuando. Então, as rochas metamórficas, que são próximo passo, o que acontece? Com o tempo, pode ser por terremoto, por se localizar em uma área da crosta que é instável, porque quando a gente fala das rochas, a gente vai encontrar elas na crosta e na senosfera. A gente tem ali o manto entre a crosta terrestre, crosta continental, O que acontece? Essas rochas, elas podem ser submetidas a pressão e a temperaturas diferentes. Então, com o tempo, as rochas passaram por um processo chamado metamorfismo. O que é esse processo chamado metamorfismo? É um processo que você altera, de alguma forma, a estrutura dessas rochas. Por que eu coloquei o Loki aqui? Quem gosta de Marvel, essas coisas, sabe que o Loki ele pode mudar, né? Alterar e virar outra pessoa que ele queira, mudar a sua forma. Então, o metamorfismo seria isso, uma rocha alterar a sua forma por mudanças de temperatura, pressão e calor, por exemplo. Mas tem que ter um motivo, tem que ter uma alteração, pelo menos na temperatura e pressão. Então, aqui tem um exemplo. Então, nós tínhamos uma rocha de granito, que por um metamorfismo se transforma na gneiss, que é uma rocha muito conhecida. Depois a gente tem o calcário, que se transforma no mármore. O mármore é uma das rochas metamórficas mais conhecidas. Ah, professora, eu não sei o que é mármore. Normalmente, aquelas bancadas de cozinha, elas são de mármore, sabe? De lavar louça. Você vai lá, lava a louça. Normalmente, ela é de mármore. Tudo isso que a gente tá vendo, essas rochas, tudo, elas são utilizadas no nosso dia a dia, tá? Parece que é coisa de outro mundo, mas não é. Não é coisa de outro mundo, é coisa do nosso dia a dia. Tudo aqui vocês usaram hoje, mas vocês não sabem. Mas eu vou explicar por que vocês usaram hoje, tá? Então, eu coloquei o Loki porque eu gosto do Loki. Vocês sabem que eu gosto do Loki. Se não sabe, tá sabendo agora que eu gosto do Loki. E segundo, porque explica o metamorfismo, que é o que
as rochas metamórficas levam um nome e é o processo que elas fazem, porque as rochas metamórficas, elas sofrem um processo de metamorfismo e elas alteram o que elas eram antes, que eram ou rochas ígneas ou rochas sedimentares. Tá bom? Entendido? Não entendido? Se não entenderam, entre em contato, a gente faz aquela revisão maravilhosa. Então, continuando, porque tem mais. Mas aí, gente, tem uma coisa chamada ciclo das rochas, que é o seguinte. Quando a gente fala em natureza, a gente fala no equilíbrio natural das coisas. Então, todo esse processo que eu tô falando para vocês, primeiro teve as rochas magmáticas, que são e as rochas ígneas, né, que é a mesma coisa. Aí depois teve a sedimentária, e depois teve as rochas metamórficas. Esse processo, ele não terminou, esse processo ele continua, tá? Continua até hoje, nesse momento esse processo continua. Por quê? Porque esse processo de temperatura que eu falei para vocês, de mudança de calor e pressão, que estão alterando uma rocha, fazendo metamorfismo, ele ocorre agora, neste momento, aqui, enquanto a professora Tatiane está falando com vocês, esse processo está ocorrendo lá na crosta terrestre, em algum lugar do nosso planeta. Então, esse processo que continua ocorrendo, ele é chamado de ciclo das rochas. Tem aí na apostila de vocês, e eu peguei que é bem associado com a apostila de vocês, eu vou começar explicando ele pelo magma, que está aqui embaixo, mas eu poderia começar por qualquer pedaço. Por quê? Quando a gente fala em ciclo, o ciclo ele começa, você pode começar ele por qualquer local, porque ele é uma coisa que está em constante movimento e nunca para, tá? Por quê? Porque o ciclo ele busca um equilíbrio natural das coisas. Então, vamos começar pelo magma. Então, o magma é o seguinte, a gente vai ter lá o vulcãozinho, o magma muito quente, vai ser expelido. Esse magma vai resfriar, e quando ele resfria, o que vai acontecer? Tá escrito arrefecimento, ele vai cristalizar. Quando ele cristaliza, ele vira o quê? Uma rocha, não pedra, porque pedra é errado, o nome é rocha, professora. Beleza, vai virar rocha magmática, olha aqui em cima. Depois que vira uma rocha magmática, tá escrito aqui na apostila de vocês, na página 101, que ele passa por um intemperismo e depois passa por uma erosão. Então, a gente tem uma rocha magmática, que eu vou chamar de granito. Deixa eu ver se é esse o exemplo que tem aqui. Peraí que a professora vai voltar. Mármore, é mármore. Errei. Então, a rocha magmática que tem exemplo aqui no slide é o mármore. Então, o mármore, ele vai passar por uma erosão, tá? E essa erosão vai fazer o quê? Quando a gente erode alguma coisa, o que acontece? Fragmenta e a gente vai ter pedacinhos. O nome desses pedacinhos são sedimentos. O que esses sedimentos acontecem? Depois de muito tempo, esses sedimentos da rocha, do mármore, vai juntar com animaizinhos, com cocôzinho de animal, vai juntar com um monte de coisa. E o que vai acontecer? Isso vai originar o quê? Uma rocha sedimentar. Mas assim, quanto tempo? Milhares e milhares e milhares de anos. Mas tudo bem. Depois de muitos e muitos tempos, vira uma rocha sedimentar. Beleza. Aí depois de milhares e milhares e milhares e milhares de anos, essa rocha sedimentar, que tá, vamos supor que ela tá lá no Havaí. Foi lá no Havaí que isso aconteceu. Aí, o Havaí tá um dia lá, tinha um vulcão que tava adormecido, e aí ele resolve ter a sua erupção, e aí isso faz com que aquela rocha que tava lá, ela tenha um calor muito intenso, e aí essa rocha ela vai começar a metamorfizar. Então, esse mármore que a gente tinha, ele vai se transformar em outra rocha. Tudo bem? Aí eu já não sei qual rocha que é também, porque eu não sou a rainha das rochas, eu não sei tudo. A área que estuda as rochas com todo amor e carinho e dedicação chama-se geologia. E eu estudei geografia. Então, eu não sei tudo sobre rochas. Eu sei o essencial. Mas, acredito que vocês entendam que é um processo. Então, beleza, fez a rocha metamórfica. E aí, o que acontece? Essa rocha, ela vai passar por uma fusão. Ou seja, essa cachorra tá roncando aqui, gente, absurdo. Vocês ouviram? Essa rocha,
esse vulcão lá no Havaí vai ser tão forte que vai derreter essa rocha. Quando ele derrete essa rocha vai derreter ali no vulcão. Lembra que a gente começou o processo no vulcão? Volta pro vulcão e começa tudo de novo. Esse é o ciclo das rochas. Tudo bem? Entendido? Sucesso. Então é o seguinte, então eu falei que a rocha é um composto de recursos minerais. Então tem minérios nas rochas. Então o que são recursos minerais? Recursos minerais são concentração de minérios, sólidos, líquidos e gasosos. O que é minério? São minerais, água mineral. A água é mineral líquido. Nós temos minerais líquidos, minerais sólidos e minerais gasosos. Mineral gasoso, gás mineral, mineral sólido, cobre ou qualquer outro tipo de mineral, diamante, que a gente encontra em uma rocha. E eles são encontrados na crosta terrestre, ou seja, nas rochas, tudo bem? Que é o que a gente está estudando. E eles têm utilidade como matéria-prima, porque eles são viáveis economicamente, ou seja, gera dinheiro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os usos dos recursos minerais, ou seja, o que eles geram economicamente, o que é viável economicamente. Então, vai ter uma pergunta aqui depois para vocês. Qual a importância das rochas para a nossa sociedade? É nesse quesito. O que importa economicamente para a nossa sociedade? Então, os usos dos recursos minerais. Produção de objetos metálicos. Ouro, diamante, cobre, tudo. Tudo, alumínio, tudo, tá? Construção civil. Quando a gente fala em construir casa, ponte, qualquer coisa, você precisa de minério, calcário, você precisa de mármore. Você não pode construir uma casa sem... Gente, esse barulho externo aqui eu peço desculpas. Sem minério, sem mármore, sem calcário, sem argila, sem... Tudo isso você vem dessas rochas, desses minerais, tá? E produção de energia, petróleo, energia, cobre, a condução energética dos fios, né? Os fios de cobre que trazem a energia para dentro das nossas casas, tá? Da onde vem o cobre? Desses minérios. Então, tudo isso é positivo economicamente, traz dinheiro e tem a ver com a nossa vida, tá? E quais são as consequências? Essa extração, ela vai deteriorar o meio ambiente, ela vai através da garimpagem. Então, o que é garimpagem? Gente, é o seguinte, a extração desses minerais é feita pelos garimpeiros, que são pessoas que vão extrair isso com suas próprias mãos. Esse é um trabalho muito complicado. Hoje em dia até é mais tecnológico, mas tem Quando a gente fala em desastre como o desastre da barragem de Brumadinho, Mariana e tudo mais, relembrem aquilo, porque isso foram desastres associados com o minério. Por quê? Porque era onde moravam os ex-garimpeiros. Então, garimpagem são pessoas que trabalhavam e extraíam os minérios com suas mãos, tudo mais. Então, contamina o meio ambiente. É bem difícil até. Olhem a imagem de Mariana aí, o que aconteceu. Então, garimpagem, tem até na página 102 e mostra que o pessoal utiliza as mãos mesmo para extrair ouro, tudo mais. E como que eles fazem para saber se é ouro, se é isso, se é aquilo, se é diamante? Pela cor mesmo, gente. Ouro brilha, diamante brilha. E a atividade mineradora, de extração de minério, ela é uma atividade muito... Primeiro que ela contamina as pessoas, porque ferro tem um alto teor de contaminação, tudo mais, tá? E contamina também a fauna, os animais, e também contamina as florestas. Mas assim, para a gente começar a entender melhor o assunto, tem minérios também que são nucleares, como o urânio, que é utilizado para produção de bombas nucleares. Não são encontrados em todos os locais e os países disputam. Países como o Irã e a Rússia e a Índia, se não me engano, têm a disponibilidade de urânio e por isso guerras são travadas no nosso planeta.
Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixa eu entrar no ângulo aqui melhor. Por favor, mandem, encaminhem. E é isso, gente. Beijo, até mais. Tchau.